A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Estamos novamente neste pedaço, no dia em que tudo se transforma da água para o vinho. Tá aí o vinho. Na sexta-feira, vocês já sabem, esse aqui é o símbolo maior desse trabalho, desse projeto que a gente realiza há mais de um ano e que possibilita a vinda aqui no nosso estúdio de entrevistas do Portal da Holanda, personalidades, protagonistas que tem tudo a ver com a divulgação, com o desenho da alegria, do entretenimento, do concraçamento para as pessoas. Quem reina aqui neste pedaço, todas as sextas-feiras, é o hedonismo, é esse lance para quem gosta de se divertir, desse lado bom da vida que é ligado ao divertimento, às alegrias, aos festejos. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Porque o nosso convidado de hoje, o Issa Abraão, tem muita gente agora, nesse momento, já que nós temos milhares de pessoas que nos acompanham diariamente, dizendo aqui no estado do Amazonas, tá? Olha só o que esse político está fazendo com o Humberto na sexta-feira, a sexta-feira da folia, lá no Portal da Holanda. Antes dele contar essa história para vocês, eu vou dar a minha opinião. Olha, por exemplo, eu sou uma pessoa que antes de receber a minha carteira de estudante, antes de receber a minha carteira de identidade, eu já tinha a minha carteira de notívago. Eu adoro a noite. Eu sou um cara que eu já nasci com a carteirinha para frequentar a noite. Então, ele hoje vem aqui com a gente para mostrar a sua carteira de notívago, mas pelo lado do empreendedorismo. Ele está com um empreendimento, entenderam? Que está revolucionando a cena musical, a cena cultural na cidade de Manaus. Sim, ele é um político inato, né? Ele vem de uma linhagem política que reuniu grande sucesso graças ao grande número de votos. Ele é bom de voto, ele é muito bom de voto. Mas hoje ele vem tratar com a gente de uma outra linhagem. É a linhagem do empreendedor que corre no DNA dele, familiar. Ele vem de uma família empreendedora. E quem está em Manaus, quem mora em Manaus, sabe disso. E agora nos brinda com este grande empreendimento que ele veio aqui para apresentar para a gente. Que negócio é esse de luar de Uaicurapá? O que é isso? Pode ficar sentadinho aí, que as revelações que ele vai fazer vão te motivar a pegar a roupa que você vai para a missa, e a roupa que você vai para divertimento, para vestir hoje para conhecer o luar de Uaicurapá. Eu espero que eu tenha vendido bem esse peixe na frente dele para vocês. Seja muito bem-vindo. Que bom te receber aqui. O prazer é meu, alegria imensa estar aqui falando com os teus internautas, teus amigos, teus parceiros. Você eu acompanho há anos, né? Desde a época claro, você deve ouvir muito isso, Encontro com o Povo. Sim, isso. E eu acho que foi o programa que mais te deu notabilidade, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Sem dúvida. Foi lá que eu peguei regra e compasso nesse programa. E lá você naquele momento dava o tom da política local, eu lembro muito bem. É verdade. E aquilo servia de inspiração para mim. Que bacana. Porque tu instigava os políticos, tu colocava eles numa saia justa, e aí a gente via até quem tinha qualidade e quem não tem, quando se saía bem no teu programa. Que bacana. Eu lembro muito bem desse detalhe. Agora é interessante, né? Você fez toda essa introdução e olha que coisa, as pessoas ainda têm uma impressão de que político ele tem que ser... Você tem que gostar de política, participar da política, mas o fato de ter mandato não é eterno.
né? Não é eterno. E estranho é, ou deveria ser, o político ou aquele que teve mandato, depois deixa de ter mandato e simplesmente a gente não sabe o que ele anda fazendo. A gente não sabe de onde vem a renda dele. Que é o caso da maioria. Sabe? Eu sou um cidadão como qualquer pessoa que preciso trabalhar, que preciso ganhar meu dinheiro todos os meses, que preciso correr atrás. Eu não fiz fortuna com a política, eu não assaltei o processo político ao ponto de quando eu não tenho mandatos, agora eu posso viver de renda. Sabe? Sim. E eu tive que ir para a labuta, deixei uma profissão, uma atuação na política, tenho que empreender. Se você me tenho permite, que fazer algo. Se você me permite isso, ainda tem um outro detalhe que sempre me causou uma certa curiosidade. É o detalhe de que certos políticos recebem não nas urnas, aí quando um novo governo começa, ele é amigo do prefeito, vai ser secretário do prefeito, e em cargos que ele não tem, e isso aqui é uma leitura minha pessoal, nem sequer competência para estar naquele cargo, como presidente daquela agência governamental, mas por ser um amigo, por ser um ex-político, eles ocupam esses cargos e passam o piano para todo mundo carregar. Eu vou falar é lamentável isso. É lamentável. Eu, na época que eu tive alguns mandatos, e eu lembro que o mandato mais sem graça que eu tive foi o de deputado federal. Mais sem graça. Olha. Porque eu me acostumei a ser muito atuante, muito ativo, né, de fazer acontecer. E ali você fica fiscalizando, falando, e sabe quando você anda em círculo? E eu lembro que cheguei a ser candidato novamente a deputado federal, na época, para ajudar o partido do prefeito Davi Almeida, Avante, com alguns votos. Não ganhei essa eleição, mas eu digo, não dá, sabe? E o empreendedorismo me atrai, o empreendedorismo me convoca, me deixa, me dá vontade de continuar, de inovar, de fazer acontecer. Então hoje eu vivo um momento da minha vida empresarial que, claro, o primeiro ano, o empresário, ele paga para existir. Sim, ele paga para existir, não é fácil. Aqui as pessoas veem a nossa atividade com muito glamour. Não que não tenha, tem, mas o bastidor é muito pesado. Então, no primeiro ano, você paga para existir, você está ali fazendo acontecer, ajustando toda a cadeia de produção, até que a gente conseguiu passar o primeiro ano, né? Quando a gente passa o primeiro ano, que aprende, e a curva da aprendizagem ela também é muito pesada, porque o mercado te ensina muito, as ações e o comportamento do consumidor e da noite te ensina muito, e não há teoria, não há faculdade que te diga, não é assim, 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 faz assim que dá certo, não é. Então eu fui aprendendo, vivendo cada momento, e hoje eu não tenho dúvida, Humberto, de dizer que o Luar de Huaycurapá, que é um gastrobar e casa de cultura, ele é hoje o bar regional, o bar temático de maior referência no Amazonas e na Amazônia. É um bar temático. É um bar temático amazonense. Quando eu digo amazonense é porque você tem muitos empreendimentos gastronômicos que colocam cozinha goiânia, cozinha mineira, cozinha paraense. Legal, legítimo. No Huaycurapá é Amazonas. Lá você vai ver toda uma ornamentação e os próprios alimentos com o rosto do Amazonas. Então a ideia é exatamente fazer as pessoas frequentarem o empreendimento do Amazonas, estando no Amazonas. Um tempo, isso. Eu queria pedir ao meu colega Paulo para dar um aperitivo aí visual do que exatamente ele acaba de falar, mas de uma forma, né, que você pode ver e sentir. Vejam isso.
Eu descobri o primeiro restaurante temático de boi bumbá do Brasil e com o primeiro peixe de ouro do mundo. O ambiente é gigantesco, muito lindo, todo temático e dividido em setores. Tem a área aberta próxima do palco, uma sala VIP muito linda, tem camarote e até uma adega com vinho de vários países do mundo. Pedimos uma linguiça picante deliciosa, isca de pirarucu bem servidona, medalhão de filé ao molho roti e, claro, o Goldfish, que é o primeiro peixe de ouro do mundo. E ele é bem gostoso, gente. Ainda tem uns drinks do Garantido e do Caprichoso que são lindos demais. E de sobremesa, um pudim de cupuaçu. Vocês já provaram? A casa funciona sexta e sábado e toda sexta rola o Parintins Day com show de boi bumbá até 3 da manhã. Quando fomos, tinha até a Cunhamporanga oficial do Garantido e todo o show foi sensacional. Esse é o Luar de Uaicurapá e fica na rua Rio Madeira, no bairro Nossa Senhora das Graças. Já marca nos comentários quem precisa ir nesse lugar com você e não esquece. Eu tenho um amigo que depois de uma dessa aí, ele dizia para mim, tu compreendesse? Então é isso, né? É isso. Então, é isso. Lá você tem os drinks Garantido e Caprichoso. E aí, olha só, desde o nome, desde a concepção, porque você imagina, Humberto, a nossa identidade cultural, ela foi pulsada por Parintins. Do Parintins para o Amazonas. Sim. E nós, amazonenses, somos extremamente gratos. Claro que Manaus contribuiu, a Redondeza, o Baixo Amazonas também contribuiu, mas todos nós somos extremamente gratos ao que o povo de Parintins fez pelo Amazonas, porque deu a nós uma identidade. Assim como o Rio tem o seu samba, o axé na Bahia, o Amazonas tem o boi. Você concorda que através do surgimento, né, dessa explosão cultural através dos bois de Parintins, nós conseguimos finalmente adquirir a nossa identidade musical? Sim, a identidade musical ela foi realmente conquistada com a ação do povo, né? Sim. Do povo mesmo, do pé-rexé, e aí o pé-rexé eu já uso para o Caprichoso, para o Garantido, não é uma propriedade do Garantido, Sim. do povo de Parintins. Agora vejam só, hoje está cada vez mais forte o regionalismo. A gente teve aí ultimamente um australiano que tatuou o contorno do mapa do Amazonas com X Caboquinho, isso tem uma semana atrás. Acho bom você falar que é X Caboquinho para quem está nos vendo fora. X Caboquinho é um sanduíche regional que tem o pão francês, tem o queijo, leva o queijo coalho dentro, a banana frita dentro e o tucumã, que é um fruto que tem algumas propriedades nutricionais que inclusive faz bem para o coração. Juntando o queijo coalho, o tucumã e a banana frita, dar-se-á ali o nome de X Caboquinho. E essa junção dá uma explosão de sabores. Sem dúvida. Né, de paladar. Eu estou sentindo o gosto agora, nesse momento. Que quem vem, quem prova, sente saudade quando sai daqui. Claro. Né? E aí o regionalismo ele está muito forte. Qual era a ideia desse nome, Uaicurapá? Eu gosto de falar isso porque é um nome, até então as pessoas viam com muita estranheza. Mas olha só, se Parintins deu a nós uma identidade, se Parintins fez a nossa música, cultura, ser a cara do Amazonas, o rosto do Amazonas, então nada mais justo do que o nosso empreendimento ser grato a Parintins e devolver de alguma forma. Devolver como? Lá em Parintins tem um rio chamado Uaicurapá. Esse rio fica a 40 minutos de Parintins de voadeira. Aí você pega a sua voadeira, principalmente quem é parintinense sabe do que eu estou falando, sábado, domingo, a turma pega a voadeira, vai lá para a praia do rio Uaicurapá. Uma praia linda, com águas negras, margeando, areias bem límpidas. fininha. Imagina um talco Johnson. Imagina um talco Johnson se encontrando com uma água preta. Fenômeno da natureza, né? Não é isso? A turma vai. O parintinense, que não é bobo nem nada, já apelidou aquela região de Caribe Parintinense. Mesmo? Aí é a região do Caribe Parintinense. Então a gente pegou esse nome, Uaicurapá, para as pessoas se perguntarem o que é o Uaicurapá. Então a gente conta toda essa história. Está explicado o luar, então eu imagino que deve ser belíssimo à noite, sim, né? Eu já fui àquela região umas 3 vezes. E final da tarde, aí pronto. Né? Eu imagino. Aí aquele reflexo da praia com a água e o luar, aí o luar de Uaicurapá. Só para esticar a informação, eles têm
barcos que levam pessoas lá para visitar regularmente, tem. excursões. Mas aos fins de semana, mas assim, por incrível que pareça, desde quando a gente criou o Gastrobar Luar de Huaycurapá, aumentaram-se em 25%, isso o povo de lá que me conta, o número de visitantes que quer ir conhecer o local, principalmente na época do boi. Por quê? A pessoa está lá em Parintins. Claro. Rapaz, eu ouvi falar num lugar aí, Huaycurapá. Tá lá, à noite vai para o bumbódromo, mas no outro dia, durante o dia, quer ir para o Rio. Claro, aí claro. Pega uma Nada boadeira, melhor. paga Nada melhor. R$10, R$15, ele te deixa no Rio Huaycurapá. Então a gente devolve essa gentileza para Parintins, divulgando uma outra região pouco conhecida dos brasileiros. Lindamente. Para fazer com que aquele turista que vai assistir o boi bombar fique mais tempo, gaste um pouco mais, visite outra área de Parintins, para não ficar só também no boi. Então, assim, é uma contribuição que a gente está fazendo para a cidade e para o povo de Parintins. Isso. E aí, olhem só, lá a gente tem uma adega, que a adega a gente está aperfeiçoando aqui no Gastrobar, né? No Gastrobar. Voltamos para Manaus. Exatamente. Bem lembrado. E aí lá a gente tem uma adega, criamos também o tal do peixe de ouro, e o peixe de ouro ele foi criado lá no início, lá na inauguração, não foi agora depois desse problema que deu na Copa do Mundo, não. Foi há 1 ano e meio atrás. Que nada mais é do que aquela lâmina de ouro que se vende em Dubai, a mesma que se vende em Dubai, que eles colocam na picanha, colocam na carne. A gente teve acesso a essa matéria-prima e colocamos no nosso pirarucu. E virou um peixe de ouro, virou uma sensação gastronômica interessante. É algo, o sabor do peixe ele permanece predominante. A lâmina de ouro não altera nada. Não altera nada. Com seus 18 quilates lá, não altera em nada. É um ouro comestível, não faz mal para a saúde. Sim. E a pessoa utiliza mais para fazer fotos, se torna instagramável, mas em relação ao sabor não altera muito. O sabor do peixe é bem predominante. Bacana. E o forte, evidentemente, do empreendimento é que a gente tem a cultura popular o ano inteiro, né? O boi a gente tem a época, que é de março a junho, após carnaval até o festival. Mas lá, como a gente tem turistas no Amazonas o ano inteiro, a gente tem um dia na semana específico para apresentar a cultura local. Para que ele não saia daqui de mãos abanando e na cidade consiga assistir. E agora, nesse anticarnaval? O que está acontecendo lá? Porque o carnaval está aí na porta, né? Agora a gente tem o Bloco do Luar, que é um bloco que acontece geralmente às segundas-feiras de carnaval. Tem funções todas as noites? A gente tem eventos geralmente sexta e sábado à noite. Ok. Existem alguns períodos mais quentes, né, Humberto, como esse período pré-carnaval aí, que a gente abre aos domingos, abre às quintas. Claro. Recentemente nós abrimos para 40 representantes de agências de viagem ligados à BAV, até mandar um abraço para o Jaime. E eles foram lá divulgar, inclusive, uma linha. Foi ontem, né? Ontem à noite? Isso, a inauguração, exatamente. Festejando a inauguração do voo da Avianca para Bogotá? Isso, exatamente, é isso? exatamente. Ligando Manaus a Bogotá, Manaus a Bogotá, né? Vai ter uma linha isso. direta Manaus-Bogotá, com um preço muito atrativo. Sim. Então, isso é muito bom para o turismo. Linda notícia. E o Huaycurapá, a palavra é uma palavra indígena, né? Que significa gratidão. E hoje a gente conseguiu fazer as pessoas que já tinham orgulho do Amazonas, da cultura e do Amazonas, agora frequentarem um gastrobar genuinamente amazonense. Então apesar das pessoas ainda terem a minha imagem muito ligada à política, eu entendo e compreendo perfeitamente, mas eu sou um cidadão que, enquanto não estou no exercício do mandato, como é o caso agora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que empreender. Eu não quis, Humberto, fazer o que você exatamente disse na entrevista, ficar pendurado como muitos fazem, num cargo comissionado, porque isso ia me matar, isso ia me... Sabe, mas você vem, e eu gostaria que você comentasse. Mas você vem, eu acho que é muito natural esse teu lance de empreendedor. Veio um camarada aqui, dono de uma destilaria em Goiás, ele sentou-se aí e disse: Humberto, primeira coisa que eu quero te contar, eu estou exportando cachaça brasileira, né, de alta qualidade para 17 países. Disse isso aí. Mas eu estou fazendo isso por um só motivo.
É porque, para ser empreendedor, você tem que acreditar em si mesmo. Então, a gente vê que você acredita em si mesmo, você já contou que não é fácil, os bastidores, etc, etc. E isso, você vem de uma família de empreendedores, né? Eu venho de uma família de comerciantes. Comerciantes? Meu avô veio da Síria, na época da Segunda Guerra Mundial, construiu família aqui. Vendia tecido, eu tinha um avô por parte de pai que vendia tecido e um avô, família por parte de mãe que vendia bombom. Então tá no teu DNA isso, né? Então assim, e assim, Humberto, o que mais ganhar dinheiro é bom, mas a felicidade não tá só em ganhar dinheiro, tá em você fazer realmente algo que inove, que melhore, e o dinheiro acaba sendo uma consequência. Hoje eu vejo uma geração de jovens falando o que dá dinheiro, como é que faz para ganhar dinheiro? Você tem que fazer aquilo que te dá brilho nos olhos, aquilo que te anima, que o dinheiro naturalmente vem, né? Então, quando eu tive a oportunidade de empreender na política, quando eu vi que era possível empreender na política, de buscar uma renovação, de buscar possibilidades para que as pessoas pudessem participar da política, eu fiz. Pronto. E hoje estou empreendendo, mas numa outra esfera, e graças a Deus as coisas estão evoluindo. Como é que tu te sentes, né? Eu fico imaginando, você, por exemplo, numa noite como ontem, ver a tua casa lotada, as pessoas se divertindo, os músicos trabalhando, os artistas se apresentando. E isso deve ser uma sensação fantástica. É uma sensação... Como empreendedor, quer dizer, muito. Eis aqui a minha obra, todo mundo está se divertindo. E eu vou te falar uma coisa, olha que interessante isso. Eu lembro que eu apresentei há tempos atrás um programa chamado Negócios da Amazônia. É verdade. E eu ia nas indústrias, via o processo produtivo, achava aquilo fantástico. E continua sendo fantástico. E depois você tem o setor da agricultura, você tem o setor de serviços, você tem o comércio. E aquele empreendimento cultural é como se fosse a junção de tudo. Porque eu tenho que ter uma boa matéria-prima, então eu tenho que saber escolher a boa matéria-prima para oferecer. Eu tenho que ter o processo fabril, o processo construtivo para pegar uma fruta, uma verdura e uma proteína e transformar num bom prato. Eu tenho que ter o serviço, eu tenho que ter um garçom, um cozinheiro, um gerente, eu tenho que ter pessoas preparadas que consigam atender, porque isso é o serviço, essa é a experiência que o cliente tem. E eu tenho que vender, eu tenho que ser comerciante, porque eu também tenho que vender. Então eu tenho indústria, comércio e serviço dentro de um único estabelecimento. E alguém diz assim, mas você está dizendo que isso é mais difícil que muitos outros empreendimentos? É mais difícil do que muitos outros empreendimentos, sim. Me desculpe quem é da indústria, mas quando você consegue construir uma indústria, ela vai no automático. Bacana. Se o mercado estiver bem, se você tiver uma supervisão de qualidade, ela vai no automático. Já mexer com cultura não vai no automático. Você coloca toda a engrenagem para funcionar. A engrenagem da alimentação, a engrenagem da bebida, a engrenagem do atendimento, do serviço, a engrenagem da produção, do comércio quando você realiza a venda, mas e a cultura? E o artista? Porque aí tem a negociação com o artista. Claro. E você quer trazer para sua casa bons artistas. Sim. Ele também tem que fazer um bom show. Sim. Ele tem que vender. E aí, meu irmão, é toda uma magia, sabe, Humberto, que envolve. Correto. Porque eu sempre digo o seguinte, existem 3 tipos de pessoas no mundo. As boas, as más e as que fazem arte. Essas que fazem arte são diferentes. E aí, para quem não é muito da cultura e da arte, imagina o seguinte, quando você resolveu namorar a primeira vez, que música você estava escutando? Quando você casou, o que você estava ouvindo naquele momento? Quando você estava chorando, o que você estava sentindo naquele momento? O que você estava pensando em fazer naquele momento? Então a arte, a cultura, a música, os movimentos abstratos que estão na atmosfera do teu espírito enquanto ser humano, ali na redondeza,
isso é o que te constrói enquanto um cidadão mais conectado com as pessoas, sabe? Sem dúvida. E esse é o ponto, porque não adianta nada eu ter uma bela casa, e realmente a casa é muito confortável, muito bonita, muito segura, vai muita gente, eu tenho a honra de receber inclusive muitos coronéis, muitos policiais, desembargadores, juízes, porque eles se sentem seguros lá dentro, mas para mim, o mais importante é a gente valorizar com o artista, com os instrumentistas, com os cantores, para que eles, além de se promoverem para aquele público, para que eles encantem e complementem todo o ambiente. E aí não é no automático que vai. É algo realmente mais superficial e ao mesmo tempo profundo. E envolvendo, logicamente, as boas relações humanas. Com as boas relações, E a gente precisa disso, porque com toda a carga de tecnologia que a gente tem, nós humanos somos analógicos. Claro. A gente precisa do contato. Sim. E o nosso mercado, o mercado do entretenimento, da cultura, da gastronomia, é um mercado que é do contato, é um mercado que nunca vai acabar, as pessoas sempre vão sair. E o brasileiro, principalmente, ele precisa do lazer e do entretenimento para ele depois chegar na semana novamente e conseguir ir com as baterias recarregadas. Senão todo não retemperado, né? Olha, os países nórdicos, que as pessoas ficam mais dentro de casa, você pode perceber, o pessoal ri pouco, dança pouco, é estranho. Canta pouco. Vem para o Brasil, que tem aquele contato, aquela energia. As pessoas vivem muito melhor. É por isso que tem gente que mora em países frios, que quando conhecem o verão, não querem nunca mais voltar para lá. País frio. Isso, você falou tudo. Maravilha, adorei. Eu estou encantado, né, pelas suas colocações sobre o luar de Huaycurapá. Mas me diz uma coisa, onde é que fica? Quantas pessoas cabem lá dentro? E hoje é uma sexta-feira. O que vai acontecer esse fim de semana lá na Huaycurapá? Hoje, nessa penúltima sexta, antes do desfile, né? Sim. Que a gente está. Eu estou falando assim porque o pessoal vai ficar... Claro. O arquivo disso vai ser muito visto também. Então, hoje, na sexta-feira, a gente tem o Boi Bumbá. Hoje é noite de Boi Bumbá. Hoje é noite de Boi Bumbá. Quando você fala Boi Bumbá, são os dois, é uma noite só de um? Os dois. Sempre dos dois, Sempre dos dois. A gente tem uma banda local, hoje é o Grupo Atoada, que estará na casa. Tem a apresentação dos bois de pano, inclusive lá no próprio luar, a gente tem os 2 bois de pano no tamanho de arena, para o pessoal fazer foto, para o pessoal beijar, abraçar. Claro. Gostam muito disso. E os bois se apresentam sempre às 11h30, meia-noite. E depois tem mais uma outra banda também que faz a sua apresentação. Amanhã tem um bloco de carnaval. Amanhã sábado, um bloco de carnaval misturado. E no domingo, agora, dia 12 de fevereiro... Nós estamos falando de domingo magro já, né? Isso. É o domingo magro de carnaval. É o domingo magro, porque o próximo já é o gordo, né? Que aí vem a segunda-feira gordo. Exatamente. É isso. E aí no domingo a gente tem o Axézinho 90, que é impressionante, Humberto. É uma proposta do Yuri, o Yuri Paiva, que está fazendo o Axézinho 90, é a última edição no domingo. E ele resgata todas aquelas bandas, desde Luiz Caldas, né? Luiz Caldas, que foi o precursor do Axé Music na Bahia e que estourou para o Brasil e que depois passa ali por Chiclete com Banana, por Carlinhos Brau e vai. E aí ele coloca essa mistura de ritmos e tem uma geração de 40, 50 anos que lota a casa aos domingos. Muita gente bonita, muitos homens bonitos, de 17 até 22 horas aos domingos. 22 horas a gente encerra. Então, já convido o teu público para ir no domingo também. Tem sexta-noite o Boi Bumbá, sábado um bloco misturado de carnaval e no domingo o Axézinho 90 para você tu não curtir. Falaste onde é que fica a casa. Sim, fica no Vieira Alves, Rua Rio Madeira 452 no Vieira Alves, viu? Coloca Luar de Huaycurapá ou no Waze ou no Google Maps que vai parar na frente. Agora, Humberto, eu quero te convidar. Bora. Para fazer uma apresentação lá. Eu já estou chamando o Humberto já tem um tempo. Mas é verdade.
Mas a agenda dele é atribulada. Jazz Bar, não é isso? Deixa eu explicar, porque tem uma área superior. Eu tenho falado nesse Moonlight Jazz Bar, todo mundo adora esse nome. É um nome bonito, né? Moonlight Jazz Bar. Eu falei, isso é invenção do Issa, hein? Não, é tua. Aí, olha só, a gente é um gastrobar muito versátil, então a gente consegue propor 300 pessoas sentadas, como a gente consegue colocar 1000 pessoas circulando no estilo mesa bistrô. Puxa, que bacana. E tem uma área em cima que a gente consegue colocar sentados, tá? 100 pessoas. Que tem ar-condicionado, que tem todo um requinte. É nessa área de cima... Tem uma adega maravilhosa. E eu tô pedindo aqui pro Humberto fazer um show de jazz, de blues. Eu tô aceitando aqui publicamente esse convite dele. Pronto. A hora que você quiser, acho que depois do Carnaval, obrigado. março, abril, é uma data que a gente vai fazer sim. E te agradeço, a gentileza aí de estar falando para tanta gente. Viu? Obrigado por ter vindo, meu amigo. Obrigado a você. Que legal. E parabéns por mais essa grande opção de qualidade para nós nos divertirmos em Manaus. E quando você tiver amigos de fora, turistas, recomenda o Luar, viu? Recomenda para lá. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, meu querido. Vamos em frente. Ei, você já não pode dizer que não sabe o que fazer ou para onde ir hoje à noite, tá? Luar de Uicorapá, lá no Vieira Alves. Não tem como errar. Eu quero, nesse momento, agradecer novamente ao apoio cultural, né, do Supermercado Vitória, e o Kessi me disse, Humberto, fala que nós estamos com a Super Sexta da Economia em todas as lojas, hoje, sexta, sábado e domingo. Apareçam lá, e ele diz o seguinte, Humberto, as pessoas vão se surpreender com os nossos preços, os preços preparados, especialmente para aqueles que estão em todos os supermercados, os 6 supermercados do Grupo Vitória, neste fim de semana. Sexta, sábado e domingo, a Super Sexta da Economia. Vai lá e confere. E tem aí um outro recado sobre a Feira de Produtos Naturais, tá bom? Que vocês vão adorar. Minha gente, um bom fim de semana. Eu realmente gostaria de encontrar vocês lá no Luar de Uicorapá. Eu estou aqui já todo motivado para ir lá. E você? Isso, obrigado mais uma vez. Obrigado, valeu. Bom fim de semana, gente. Até a próxima. Vai tremer, o chão vai tremer quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou pra ver o meu Bumba garantido. Vai tremer, o chão vai tremer quando a batucada. Você já veio visitar a feira de produtores regionais aqui do Vitória Supermercados na unidade da Torquato? Aqui você encontra uma grande variedade de produtos fresquinhos diretamente da horta para a sua casa, além de uma praça de alimentação com um cardápio variado da culinária regional. A feira acontece toda terça e quinta, das 14 às 21 horas aqui no estacionamento do Vitória Supermercados na unidade Torquato, Tapajós.